Você é capaz de perceber o caminho do conhecimento? Como é que ele se perfaz na mente do cidadão e também na mente do jurista enquanto aprende o direito? Pois uma das doutrinas mais festejadas da filosofia, em Louis Althusser, vai dividir isso em três momentos distintos no trajeto do conhecimento. O antes, com as intuições e opiniões de cada um. O durante, com os conceitos e os estudos científicos das doutrinas e dos professores. E o depois, com o concreto do pensamento, que misturando as duas passagens iniciais, permitem a transformação da informação em conhecimento e do conhecimento em saber. Vejam que no começo o indivíduo traz consigo tudo que ele tem de mais ideológico, as suas idiosincrasias, as suas visões de mundo, aquilo que é próprio de si, porque foi assim que ele enxergou o mundo até então, pautado nas perspectivas familiares, sociais, escolares que o constituíam até aquele momento. Hans-Georg Gadamer, no livro Verdade e Método, diz que esse indivíduo precisa estar dentro do chamado círculo hermenêutico para permitir sair do seu individualismo inicial, ir ao conceito do coletivo, da ciência, que já se debruçou e estudou qualitativamente um determinado tema, e depois voltar a si com o que captou do coletivo. Então ele vai ao coletivo e volta a si muitas vezes no trajeto dessa compreensão dos conceitos, das naturezas jurídicas, e cada vez que ele percorre o círculo hermenêutico e vai ao coletivo e volta a si, ao mesmo tempo em que ele se permite suspender os seus prejuízos prévios, os seus preconceitos, para poder ser afetado por aquilo que é o cientificamente determinado pelos estudos mais clássicos da doutrina jurídica, filosófica ou sociológica, ele volta cada vez mais renovado. E então ele chega ao depois da leitura ou do estudo e constrói então o concreto do seu pensamento. O concreto do seu pensamento é o indivíduo transformado pelo estudo, pelo conhecimento, que se mistura ao subjetivismo da opinião e ao objetivismo do concreto, que, não sendo uma criação da mente, mas a captação daquilo que ele efetivamente é, do modo como ele é, explicado por quem já se debruçou sobre o estudo, traz ao indivíduo enquanto complemento de compreensão. Então percebam como aprender é, em primeiro lugar, tomar consciência de que a nossa visão individual não é a verdade concreta. Nós precisamos permitir que a nossa verdade seja afetada, impactada pelos estudos científicos, acadêmicos, doutrinários, que são qualitativamente elementos de confiabilidade, de compreensão do direito. E assim nós nos permitimos circular entre o que pensamos e o que o conceito, a natureza jurídica, a definição das doutrinas nos trazem e criarmos passo a passo o concreto do pensamento, que não sendo definitivo, porque você pode novamente reiniciar o estudo por outras doutrinas, ser mais uma vez afetado pelo conceito, pela definição, aprimorar então aquilo que inicialmente aprendeu e seguir nesse círculo infinito da compreensão. É assim que o livro Introdução à Teoria Geral do Direito convida o leitor a se permitir ser afetado pelo conceito das doutrinas clássicas e trazer para si, juntando as suas opiniões e intuições iniciais, os grandes conceitos, definições e explicações das doutrinas clássicas. E não é só para estudar, para uma questão teórica, também é para a vida prática. Eu nunca me esqueço de uma passagem em que um professor explicava o julgamento de uma corte, um determinado debate acadêmico, e eu ouvindo aquela explicação e percebia no professor um encantamento com a explicação analítica do tema. Essa explicação analítica é um desmontar das partes daquele tema, explicando cada uma das pequenas passagens e remontando
o tema como um todo de um modo coerente. Isso é altamente qualitativo, porque você se torna um bom conhecedor do seu objeto de análise. Mas não é suficiente, porque a partir da hora em que você se torna analiticamente um conhecedor profundo do tema que você está debatendo, você pode trazer então as suas visões críticas construtivas para o tema. E eu lembro que isso se chama dialética. A dialética do direito te permite, a partir de uma tese, sugerir uma antítese para chegar a uma nova síntese. E você vai circulando nesses debates com questionamentos que permitem evoluir o tema. E eu me lembro bem que 3 passagens me deixaram bastante inquieto. Primeiro, porque o julgado se pautava especificamente numa questão moral para resolver um caso jurídico, o que para mim já era algo altamente subjetivo. E o subjetivo, por si só, nunca é algo qualitativo, porque vale muito mais a moral de quem julga, como se a moral daquele indivíduo julgador valesse por todas as outras da coletividade. E ainda que se aceitasse, hipoteticamente, uma solução a partir de um juízo moral, a passagem do julgado que se pautava na moral filosófica usava, na mesma passagem do voto, Aristóteles e Kant, que são 2 filósofos morais que se pode dizer excludentes, porque eles estão em conflito enquanto análise filosófica do direito ou da moral. Primeiro porque Aristóteles parte de um todo, da natureza, da potencialização da natureza das coisas e das pessoas para um ideal de vida boa e de felicidade, enquanto Kant, ao inverso, parte da ideia do individual, do específico e da necessidade de o sujeito suspender os seus desejos naturais, as suas frivolidades para se render necessariamente ao cumprimento do dever. E essa seria a vida boa e a felicidade em Kant, que deveria ser evitar o quanto possível que o desejo domine o indivíduo ao invés do dever nos imperativos categóricos e hipotéticos. Assim, você se torna um bom analista do seu objeto de estudo e se permite também dialeticamente trazer críticas construtivas para o debate. É esse o convite que o livro Introdução à Teoria Geral do Direito nos traz. Um trajeto do conhecimento que te permite, a um só tempo, ser um bom analista e, com o passar do tempo de uma boa análise, lhe permita se tornar também um bom dialético na crítica construtiva.